Ficamos agora, como já é habitual, com o nosso comentário de hoje. Comigo tenho Cancela Moura. Cancela, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença. Começamos precisamente com a inauguração do Centro Escolar em Irmesinde, que contou com a presença do Ministro da Educação, Nuno Crato, com algumas manifestações, com algumas dezenas de pessoas a manifestarem-se então à chegada do Ministro da Educação. Reflete um momento de instabilidade que o país atravessa. É verdade, aliás, algumas notícias dão aqui a conhecer que isto pode tornar-se uma tradição, quando há uma deslocação de um membro do Governo, haver este tipo de manifestações. Esta foi uma manifestação ruidosa, é certo, com algumas palavras que já estamos habituados a ouvir em manifestações de protesto, de facto aqui a reclamar da própria demissão do Governo, mas eu gostava de dizer que, ao contrário de outras que às vezes são espontâneas, estas, nomeadamente, são movimentações de partidos políticos, como o Partido Socialista, que no caso reclamava o arranque das obras na escola secundária local, e também do próprio sindicato dos professores da Zona Norte, que efetivamente estiveram presentes, mobilizando-se para esta contestação ao Governo. Portanto, admito que efetivamente isto reflita as preocupações de toda a gente. Estas hoje, julgo que já foram orientadas também do ponto de vista político e social, quer por partidos e sindicatos. Eu gostava de dizer que estas movimentações, ainda que sejam direcionadas e sejam, portanto, patrocinadas por partidos ou por sindicatos, eu gostava aqui de dar um toque, porque eu acho que é muito importante. Os sindicatos, na minha ótica, num Estado democrático, são um instrumento, um mecanismo de equilíbrio social muito importante. Às vezes são eles que travam os desvarios, no fundo, de quem governa, porque muitas vezes, como já se viu, os próprios excessos de objetivos a alcançar, muitas vezes esquece as pessoas, os objetivos de vida que as pessoas traçam e, portanto, também é muito importante este tipo de situações. Em contraponto, para dizer que às vezes os próprios sindicatos, e isto vem a propósito exatamente deles mesmos, também têm que se renovar, têm que se refundir, porque nós estamos a assistir nas duas centrais sindicais à substituição de líderes quase ao fim de mais de 30 anos, o que significa que... Acha isso preocupante, Cancela? Também acho, porque as pessoas não podem reclamar, por exemplo, a limitação de mandatos nos cargos de eleição do poder local e depois não se podem eternizar em lugares que ainda de forma democrática, obviamente não é isso que está em causa, mas no fundo acabam por se eternizar nos lugares e isso dá alguma cristalização, por exemplo, até de procedimentos. A forma de agir dos sindicatos atualmente não é muito diferente daquela que nós encontramos nos anos 80, por exemplo, o que é preocupante face, por exemplo, àquilo que se vê em negociações com sindicatos de outra dimensão, ao nível da Inglaterra ou, por exemplo, da Alemanha. E, portanto, para não dar outros exemplos, mas parece-me que isso também é preocupante. Portanto, eu acho que se esquece, por exemplo, com este protesto, um bocadinho aquilo que era o objetivo central. Que era a inauguração. A inauguração. E eu gostava de dizer que o João Paulo Baltazar, o Presidente da Câmara, o recente Presidente de Câmara de Valongo, está de parabéns. Estamos a falar de um investimento de cerca de 2 milhões de euros. No tempo atual é muito importante. Estamos a falar de pessoas, estamos a falar de investimento das novas gerações. Isto culmina um processo de renovação e requalificação do parque escolar do Conselho, em que foram construídas 5 novas escolas e requalificadas as 11 restantes que já existiam, e desse ponto de vista eu julgo que é preciso saudar o esforço de investimento que é feito por uma autarquia como o Valongo. Este renovado de instalações é um objetivo que todos nós almejamos do ponto de vista da cidadania, mas eu julgo que para um autarca, julgo que esta relação de proximidade, isto ainda é mais reconfortante, porque nós sabemos que uma escola desta natureza, nas condições em que ela agora foi inaugurada, vai permitir adequá-la às novas realidades, que as crianças do Conselho possam ter todas as escolas a tempo inteiro. Outras infraestruturas e efetivamente também melhores condições para todos os agentes da comunidade educativa, que eu acho extraordinário. Portanto, acho muito importante. À margem da inauguração do novo centro escolar, Nuno Crato explicou que a direção da administração escolar está a estudar quantos professores será necessário contratar, tendo em vista avançar com um concurso de vinculação extraordinária ainda antes do concurso de 2013, cujos critérios ainda não estão definidos. Não, o Sr. Ministro, julgo que, sendo um técnico na matéria, eu julgo que nós podemos, muitas vezes diz-se muito mal da tecnocracia e dos tecnocratas, mas neste caso julgo que é um homem que está talhado para efetivamente tomar grandes decisões para o setor. Nós temos que ter essa é a grande confiança que os portugueses têm, não é?
temos de ter a noção de que este ano foram milhares os professores que foram para o desemprego. Mas esta situação é uma situação recorrente, ele próprio explicou, o Ministro, ele próprio explicou esta situação. Disse que estaria um estudo. Muitas vezes aquilo que é mau nos governos é que grande parte dos ministros vão passando e vão querendo deixar a sua marca, vão revogando leis que entretanto foram portanto, promulgadas e que deveriam servir de vice-atriz relativamente ao futuro, e aquilo que acontece em setores como a saúde, como a educação e como a justiça é que deveria haver verdadeiros pactos de regime que permitissem, no fundo, estruturar os setores de acordo com os grandes objetivos que se pretende que o país possa traçar. Aqui é uma situação recorrente e o Ministro lembrou que se lembra, ou pelo menos diz lembrar-se do drama pessoal que possa constituir para aqueles que não ficaram colocados, diz que a Direção-Geral da Administração Escolar estará a estudar as possibilidades e também disse que tem de ter em vista, claro, as necessidades locais e regionais. E ele, para além da situação local e regional e provavelmente geográfica, ele pôs aqui outra questão, que é saber onde existem mais professores em determinadas áreas, como matemática ou português ou geografia, claro, e onde existem excessos e onde existem escassez de professores, que é outra questão que está pouco regulamentada em Portugal, porque efetivamente muitas das profissões atualmente deveriam ter uma bitola, um número de cláusulas que permitisse que os profissionais tivessem a sua própria dignidade quando depois iniciam as suas atividades profissionais. Muito bem. Questionado também acerca do ensino para adultos, garantiu que muito em breve serão retomados os cursos de educação e formação para adultos. São, de facto, boas notícias? São, quer dizer, pelo menos em termos de clarificação, alguns dos programas que ele referiu são alguns programas que ele mandou suspender e, portanto, admito que a questão das novas oportunidades seja agora reanalisada. A questão por exemplo, do ensino para adultos, o Sr. Ministro veio dizer que se houve cursos que, entretanto, pudessem ter sido iniciados no início deste ano letivo, teriam sido por decisão das próprias direções regionais e que iria ponderar a muito breve trecho aquilo que eventualmente iria fazer. Portanto, admito que, pelo menos, temos um Ministro que ponderadamente estará a decidir, obviamente com os vícios e com os condicionalismos do passado. Muito bem, passamos então agora para o nosso segundo tema. Para este sábado está agendada mais uma manifestação e os polícias vão aderir e planeiam, aliás, convocar também eles greves. Como é que podemos encarar esta notícia? Assim, eu com um misto de alguma confiança e também com muita preocupação. Confiança porque os polícias, tal como disse o agente Paulo Rodrigues, que é o líder da Associação Sindical dos Profissionais de Polícias da PSP e que é o porta-voz deste movimento, não há dúvida nenhuma que ele próprio vem dizer que os polícias não são diferentes das outras pessoas. Eles vão protestar contra a austeridade, conseguiram juntar na segunda-feira à noite para tomar esta deliberação a GNR, a PSP, a Polícia Marítima, a ASAI, portanto todo o conjunto de polícias, os polícias profissionais. E eu admito que efetivamente isso corresponde a uma realidade que é incontornável para todos os portugueses, mas é importante, por exemplo, deixar perceber que, para além dessa realidade que é muito equiparada a qualquer cidadão, eles não deixam de ser autoridade, não deixam de ser agentes da autoridade, que são aqueles que são o garante da manutenção da ordem pública no país. E quando, eventualmente, possam extravasar da sua função, do seu estatuto profissional, eu, efetivamente, temo que possamos ter aqui alguma subversão, eu não diria da subversão da ordem pública, mas acho que fica um bocadinho fora daquilo que é o seu próprio estatuto. Eu gostava de lembrar que é a primeira vez que os próprios polícias, portanto já vieram dizer que alguns ameaçam inclusivamente ir fardados para a manifestação, é a primeira vez que vão participar numa manifestação pública organizada pelos sindicatos. Eu gostava de dizer que... Mais uma vez aqui a falarmos dos sindicatos, há pouco tínhamos de referido. Sim, lembra-se que nos anos 90 houve uma grande manifestação de polícias, que foram polícias contra polícias, que deu uma grande polémica. Por lei, a PSP, a GNR e a Polícia Marítima, pelo menos, não podem constituir-se como sindicato, têm associações portanto, associações sindicais, que são uma coisa ligeiramente diferente, o seu estatuto não permite que seja assim, e, portanto, eu admito que, efetivamente, eles têm tanto direito como os outros de fazer esta manifestação,
com a devida contenção relativamente àquilo que possa ser o risco pelo facto de nós pormos em causa ou não a segurança e a ordem pública do próprio país. Muito bem, então sábado está agendada mais uma manifestação. Vamos passar ao nosso último tema, muito rapidamente. A Câmara do Porto aprovou esta terça-feira negociar com o Governo o ressarcimento do investimento feito no aeroporto do Porto e a recuperação de 100 milhões de euros em imóveis indevidamente apropriados pelo Estado. E quando nos referimos a estes imóveis, há pouco estava-me a dizer que eram imóveis são duas situações diferentes. Nós estamos a falar de duas decisões que a Câmara tomou. Estamos praticamente a terminar. Não, mas gostava de dizer, acho que é importante para a região saber isto. O Presidente da Câmara do Porto está a andar muito bem, porque relativamente ao aeroporto do Porto está a tentar fazer aquilo que o Governo fez em julho com o aeroporto de Lisboa e com a Câmara de Lisboa, em que pagou 286 milhões. Que efetivamente 277 milhões vão ser para abate da dívida a médio e a longo prazo da Câmara de Lisboa e haverá um pagamento de 9 milhões, bem como depois haverá ali uma própria permuta de imóveis que eventualmente existe. Portanto, o que ele quer é reclamar uma situação de equidade com a Câmara do Porto, tal e qual como aquilo que aconteceu com a Câmara de Lisboa. 10 segundos, a questão relativamente aos imóveis tem a ver com os STCP e diz-se que no processo de apropriação por parte do Estado de cerca de 30 imóveis com 100 milhões de euros, ele agora quer que ou o Estado devolva os imóveis ou efetivamente lhe possa indemnizar pela mesma quantia. Muito obrigada, Cancela. Obrigado.